Olá, meu nome é Nicole, eu sou do segundo ano e esse é o meu trabalho de física sobre diagramas de estado e o comportamento anômalo da água. Bom, então vamos começar. Sobre os diagramas de estado, como na maioria dos processos físicos, a mudança de estado físico pode ser representada graficamente. A fase em que determinado volume de uma substância se encontra em relação direta com sua temperatura e sua pressão. As variáveis pressão, que podem ser chamadas de pressão, volume e temperatura, a gente dá o nome de variáveis de estado. Em um diagrama de estado, nós representamos a temperatura e a pressão nos eixos cartesianos. Observe-se que, se tivermos a substância em uma temperatura superior crítica, a temperatura crítica, como por exemplo uma compressão do tipo anterior, ela não provocará mudança de estado. Essa diferença de comportamento distingue gás de vapor. Agora eu vou falar para vocês sobre o comportamento anômalo da água. No intervalo de temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, o seu volume diminui com o aumento da temperatura, contrariando o que seria esperado. Após atingir a temperatura de 4 graus Celsius, a água se passa a expandir, com um crescente aumento de temperatura até atingir o seu ponto de ebulição. A explicação para esse fenômeno passa pela estrutura molecular da água no estado sólido. Nesse estado, cada molécula de H2O, que é a água, atrai 4 outras moléculas idênticas a ela, formando uma configuração que se assemelha a um prisma triangular com uma delas no centro. No intervalo de temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, tem a predominância do fenômeno de quebra das ligações e consequente rearranjo molecular, de forma de que o volume ele passa a diminuir. Após os 4 graus Celsius, o fenômeno de agitação das moléculas se torna preponderante e a água ela começa a se expandir. Bom, então, para resumir essas duas partes de termometria, que depois eu vou falar sobre mais uma, eu vou resumir um pouquinho sobre o diagrama de estado e o comportamento da água. Bom, o diagrama de estado, que tem com a relação à mudança na pressão, a gente pode compreender as mudanças de estado de um sistema através do seu diagrama de estado. E sobre o comportamento da água, nós podemos observar que no aquecimento da água de entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, em 1 atm, ocorre uma redução no seu volume. Somente a partir dos 4 graus Celsius, o seu volume começa a aumentar junto com a temperatura. Outra característica importante é que, para a água, a temperatura de fusão ela cai com o aumento da pressão. Bom, vou explicar um pouquinho que o ponto de fusão significa o ponto que ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido. E o estado de ebulição é quando sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Bom, gente, além desses dois assuntos que eu acabei de falar, eu vou falar um pouco sobre a transmissão de calor. Caso exista uma diferença de temperatura entre os dois sistemas, a energia poderá ser transmitida espontaneamente na forma de calor. Essa transmissão de calor pode ocorrer de 3 formas diferentes, por condução, convecção e radiação. E eu vou explicar todas elas para vocês. Vou focar um pouco sobre a condução térmica. Nesse processo, as moléculas da parte do corpo em contato direto com o corpo de maior temperatura, elas ganham energia cinética e elas vão transmitindo essa energia para as moléculas vizinhas, a partir do seu movimento. É importante notar que, na condução térmica, as moléculas não são transportadas, apenas a energia que elas carregam. Tem bons e maus condutores de calor. Os metais, em geral, são bons condutores. Tecidos, papéis, madeiras e gases são maus condutores, também chamados de isolantes térmicos. Para análise quantitativa da condução, vamos definir um fluxo de calor com uma quantidade de calor transmitida por um corpo no intervalo de tempo. Bom, eu vou falar como é que é a forma. É o fluxo de calor. O fluxo de calor é igual à quantidade de calor dividida pelo intervalo de tempo. Bom, agora eu vou falar sobre a convecção.
Embora líquidos e gases não sejam geralmente bons condutores de calor, eles podem transmiti-lo de forma rápida e eficiente pelo processo de convecção, no qual, ao contrário da condução, as moléculas elas se deslocam de uma região para outra. Os processos convectivos estão muito presentes no nosso dia a dia de maneira muito marcante. Por exemplo, quando fervemos água, a parte do líquido que fica a forma do fogo, ela se aquece antes da parte superior. Agora eu vou falar sobre a radiação. Como a gente viu anteriormente, nos processos de transmissão de calor por condução e convecção, é sempre necessária a presença de um meio material, como por exemplo o fogo, por exemplo. Na verdade, um corpo aquecido, ele emite, através do espaço, que é o lugar que a gente está, energia na forma de ondas chamadas de ondas eletromagnéticas, ou seja, da mesma natureza que tem as ondas de rádio, de luz, sim, até a luz tem ondas eletromagnéticas. Raio-x ou micro-ondas. Esse exemplo é denominado radiação térmica. A energia radiante emitida pelo Sol tem origem em seu núcleo, em processo de fusão nuclear. Isso é muito importante. Não confunda radiação, que é o processo de transmissão de calor, com radioatividade, que é um tipo de processo nuclear. Bom, continuando, todas as substâncias com temperatura acima do zero absoluto, elas emitem radiação térmica. Ou seja, neste momento, você está emitindo radiação, assim como eu. Assim como todas as pessoas e também os objetos que estão se circundando. Quanto maior a temperatura do corpo, mais energia radiante ela emitirá. A quantidade de energia emitida pela radiação depende da temperatura absoluta do corpo. Da área de superfície do corpo emissor e do tipo de superfície. Bom, gente, esse foi o meu trabalho de física sobre três partes da termometria 2. Espero que tenham gostado do vídeo e um beijo e tchau!